Alô, pulando a cerca. Olha só, fala Persano! Bom dia, senhoras e senhores do Conselho. A Universidade Federal Fluminense e o canal Universidade da UF, a UniTV, orgulhosamente apresentam Pulando a Cerca. Se cobrir de lona, é circo. Se descobrir, é o Pulando a Cerca. Falou Persano, nosso produtor. Bom, hoje é dia 2 de julho de 2017. Mais uma vez, o inusitado Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturante, médico. Olha só, e por que pular a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem saúde, educação e justiça. Bom, mais uma vez, o nosso convidado representa uma fração importante da população do Brasil que 517 anos vem pulando a cerca. Então, vamos convidar, mais uma vez, retornando com o maior prazer ao Pulando a Cerca, o professor Simão Pereira. Vem pular a cerca, professor Simão Pereira. Opa, pulou! Vamos à nossa tradicional pergunta. Fez xixi? Sim, sim. Senão não ia estar confortável aqui. Não está. Aqui não é confortável? Não, é muito confortável, lógico. Tá, mas a sua presença. Né? Fazendo xixi é super... Mais ainda. Ah, né? bom. Professor Simão. Um prazer estar aqui novamente com você. E com prazer é mais gostoso, né, Carlos? Olha só. Então, professor Simão, por que você, professor Simão Pereira, é professor de bioquímica de diversas universidades? Vou perguntar a você, por que você escolheu bioquímica? Podia ter escolhido advocacia, medicina, engenharia, etc. Por que bioquímica? O que atraiu você? Na verdade, não é, eu me considero um biólogo, né? Eu trabalho com neurociências e a curiosidade de conhecer a vida e o funcionamento do meio ambiente, do próprio homem como um todo. Assim como... por que você fez psiquiatria? Ah, eu tenho uma história. Eu posso até contar, bom, rapidamente. Mas cada um tem uma história. Cada um tem a sua história, né? E a minha está relacionada a isso, saber o conhecimento da vida, né? Como as coisas surgiram, de onde viemos e para onde vamos, né? Essa é a pergunta clássica. Né? Então, professor Simão, a minha primeira pergunta, que eu acho que você vai demorar para responder pelo teu conhecimento. Como funciona o cérebro? Ele é praticamente um computador, né? Vamos dizer assim, né? Em que as células se comunicam, armazenam informações, né? E através de moléculas transmissoras, que são poucas, inclusive, para todas as funções. E essas poucas, quais são? Os neurotransmissores hoje são conhecidos uns 20 diferentes tipos de neurotransmissores, que esses conhecidos como dopamina, serotonina, são essas moléculas que são responsáveis por tudo que nós fazemos. Então a gente está aprendendo. O que é um neurotransmissor? É uma molécula derivada de precursores químicos que existem em todos os seres
né, que leva informação de um lugar para outro através de receptores específicos, né, que geram movimento, geram a memória, geram os sentimentos. Né? E, professor, eu pareço a aula de primário. Professor, como é que hoje é entendido a memória? Como é que ela se forma? Uma coisa tão que guarda tudo, na onde? A memória que fez com que o ser humano se sobressaísse entre os outros seres do nosso planeta, né? Os animais com maior memória, alguns deles ainda estão sobrevivendo, né? Então isso facilita a sua vida, né? A capacidade de ensinar. O que faz a diferença do humano é a capacidade da gente conseguir ensinar uma sala de aula inteira, né? Passar conhecimento, né? E armazenar esse conhecimento. Todo mundo fica surpreendido com a questão da memória. Tanta informação desde o começo da vida. Onde é guardado isso? São 100 bilhões de neurônios, né? Então são muitos neurônios. E é guardado disso aonde? Através de a mesma coisa que um computador. Como é que o computador guarda a sua memória, né? Através de circuitos, né? Circuitos elétricos. A mesma coisa é o nosso cérebro. Ele guarda a memória dentro de circuitos elétricos. Esses circuitos são feitos quando nós criamos essa memória e muitas vezes até são apagados quando a memória não é muito favorável ou vai trazer danos psíquicos, traumas, né? Nós temos a capacidade de abstrair aquela memória, né? Então, mas isso fica guardado? O cérebro ele é formado por áreas visuais, né, gustativas, sensitivas, né, olfativas. E cada área dessa ela guarda a sua memória. Quando você guarda a memória de uma pessoa, não é só o visual, a parte visual. Você também você conhece a voz, né, conhece o odor, se for muito próximo. Então eu pergunto, tem área disso, daquilo, daquilo? Cada um guarda. Na hora que a memória é solicitada, ela junta as coisas? Ela junta, exatamente. Ela faz as coligações daquela pessoa, né? Então você quando vê a pessoa, você vê a voz dela, as feições, coisas que para você são importantes, que ficaram nos seus vários córtex, né? A grande importância do cérebro humano é exatamente, há pouco tempo se dizia que só se conhecia 60% do cérebro era usado. Hoje se sabe que não é nada disso, que os outros 60% ou 40% que não se sabiam as funções são os córtexes integrativos, que fazem as integrações das ideias, das imagens dentro do nosso cérebro para a gente fazer uma determinada figura humana ou qualquer outra lembrança que nós tenhamos, né? Então, eu posso dar um exemplo? Vou pedir o Inácio para mostrar o estudo, desde o diretor, todo mundo, ele vai virando, por favor, o equipamento, as pessoas, o Chiquinho, nós, e a gente, e você. Chiquinho, mostra o Ignacio. Então, eu estou começando a entender. Olha só, nosso estudo que o Inácio Bom de Câmara mostrou, tem o diretor, a pessoa do som, a câmera, o Peção, que é produtor, a gente, quando se integra isso, forma uma imagem. Exatamente. Que o espectador recebe. Isso. E, ao mesmo tempo, essa imagem é gravada para ficar na memória. Então, se a gente quiser
rever o programa que há um ano tem a memória gravada. É isso? Só que a sua câmera, ela grava numa única vez. Sim. O nosso cérebro necessita de várias repetições para que aquilo fique realmente guardado na memória, já que temos dois tipos de memória. Uma de curta duração, que é o telefone celular que é hipocampal, é uma outra região cerebral, que está ligada, inclusive, à memória de movimento, né, onde aprendemos o movimento, e tem a memória cortical. Essa sim é definitiva, mas para que aquela determinada situação saia de uma posição talâmica para uma posição cortical, depende de repetições, aprendizado. Então, bom, mas a gente tem uma ideia física, não é real, como é que a integração. Sim, todo mundo junto e forma uma imagem que é gravado. E, além disso, o nosso cérebro ele é criativo, né? Ah, sim. Ele é muito criativo, né? Ele completa, ele idealiza, né? Por isso, inclusive, que nós temos visões erradas de determinadas situações, né? Porque nós criamos isso dentro do nosso cérebro, né? Tem essa capacidade criativa que é muito importante para o desenvolvimento da nossa espécie, né? Capacidade de criar coisas novas. É verdade. Né? Eu estou pensando aqui, uma brincadeira, como é que funciona o cérebro. Lá em Brasília, no Senado e no Congresso, parece que a criação é mais intensa para... A capacidade deles criativa é muito grande, né? Eles conseguem... Criativa e inventiva também, né? De várias formas de corromper, de ludibriar, né? Enganar. Né? A mentira também é uma criação. Também é uma forma uma das formas de criação do cérebro, né? Então a mentira, a culpa, o amor, o ódio, o desejo. Mentira, principalmente por defesa, né? É como uma atitude, muitas vezes, de defesa, né? A mentira, né? Eu não fiz isso. Como todos, né? Ninguém fez nada, né? Pois é. E vamos... Mas é uma defesa do próprio cérebro, né? Para determinadas atitudes a culpa. Que levam à culpa, né? E a gente tem o seguinte, tem uma coisa consciente e inconsciente. Logicamente, né? A culpa mesmo é uma coisa inconsciente, vamos dizer assim, que você pode sentir ou pode não sentir. Depende de determinados padrões críticos sobre si próprio, né, que você tenha. Né? A gente costuma entender que o consciente é a terra da lei. O inconsciente é a terra sem lei. Sem dúvida. Vale tudo, tudo se transforma, tudo pode. É a nossa inconsciente. A gente sonha, assim, fantasia. Assim vai. Então, o cérebro comanda o resto do corpo? Ou cada um tem a sua peculiaridade? Não, o cérebro comanda o corpo como um todo, mas cada cérebro tem suas diferenças, né? Mesmo de pai para filho, né? São formações diferentes, né? Mas, por exemplo, o nosso cérebro consegue controlar o fígado, por exemplo? Não, indiretamente. Diretamente, não. Mas parece que, eu entendi, que o nosso corpo humano é um conjunto articulado. Sim. Não é? E para uma função ser exercida, tem que ter uma complementar ou uma suplementar. Porque tem duas formas do cérebro comandar. Ele comanda automaticamente,
através de liberação de hormônios, né? E comanda voluntariamente, né? Através de ações corticais. Então, mas nós não temos a capacidade de não ficarmos tristes ou ficarmos alegres. Isso, o meio externo é que vai influenciar, né? Então, a gente tem controle sobre respiração, sobre ventilação, batimento cardíaco? Não temos. Mas o cérebro controla isso, né? Se o cérebro apagar, nós morremos. Não necessariamente isso acontece com o coração, né? Nós podemos estar mortos e o coração pode estar funcionando. Eles trabalham em conjunto, mas não de forma independente um do outro. Sempre tem uma ligação. Eu vou pedir mais uma vez ao professor, aqui uma aula de ginásio, praticamente. Legal, e o professor responde. O que é integração cortical? Integração cortical, nós temos vários córtex, né? Córtex, como nós já falamos, de planejamento, de visão, de audição, né? E a integração é um local que integra, que liga a visão, a audição, como eu coloquei. Quando você pensa em uma pessoa que você já conhece há muito tempo, você tem a imagem dela, mas você conhece a voz dela, você conhece outras relações que você tenha tido com essa pessoa. Então, isso é que é a integração cortical. A coisa mais importante do nosso cérebro é poder integrar vários sentidos ao mesmo tempo, né? Vários sentidos ao mesmo tempo, ambientais, né? E uma área que a gente não tem controle também, né? Pois é, eu estou achando uma coisa tão legal, interessante, que isso, dessa forma, não conheço o outro canal que coloque isso com essa facilidade. Até uma coisa, parecer uma coisa primária, mas o entendimento disso, se você perguntar a 99,9% da população como é que funciona a memória, é uma mágica. E a televisão exatamente pode mostrar isso com essa clareza. Uma clareza simoniana. Porque o cérebro, ele pode aumentar e diminuir de tamanho em relação às suas conexões, né? Então, ele é capaz de fazer novas conexões. E essas novas conexões é que são as memórias. São circuitos. Circuitos como o circuito de um computador, que guarda determinada memória. Então, a grande revolução do homem é pensar. É o desenvolvimento do cérebro, né? É muito importante, né? Hoje o nosso auditório está cheio, todo mundo calado de hoje, não? Não, ouvindo com atenção. Vamos fazer a nossa primeira pergunta. Doutor Simão, até que ponto a alimentação interfere na produção de uma enzima ou de algum hormônio que possa ser determinante no caráter de uma pessoa? Por exemplo, o brasileiro tem uma tendência não sei se isso vai ter muito a ver, mas tem uma tendência a eleger pessoas ruins. Sempre nós elegemos pessoas, pensamos que é uma coisa, no final essa pessoa se transforma em outra. Isso é uma burrice nacional por causa da má alimentação do brasileiro, ou isso é um caráter? Isso é do caráter do brasileiro? A gente gosta de eleger pessoas ruins. É cultural. É cultural, exatamente. É falta de conhecimento, de esclarecimento, de educação, né? Os governos antigos sempre quiseram manter a população analfabeta, ignorante, para não ter a capacidade de reivindicar nada, né? Então, é importante, né,
esse desenvolvimento cultural, né? O desenvolvimento cultural é observado, inclusive, no mundo como um todo, né? Os países de maior cultura são os países mais desenvolvidos, são os saxões, né? Eles têm uma cultura mais avançada, né? Os japoneses, também uma cultura muito avançada. Por quê? Porque a cultura é uma coisa que vai de pai para filho durante muitas gerações. Não é só o aprendizado, não é só você ser doutor que você vai ser educado. Né? Para você ser educado, são anos de experiência, são anos de evolução. Integração cortical. Exatamente. É exatamente o desenvolvimento do cérebro. Então, por que nós, brasileiros, né, a gente é facilmente iludido, porque não tem cultura. Então, qualquer um que fale alguma coisa que a pessoa queira ouvir passa a ser o eleito. Olha só, é o seguinte, eu vou completar o raciocínio do professor Simão em relação à pergunta do espectador. É o seguinte, uma grande forma de colonizar é a doença. A doença. E hoje o país, apesar de ser muito rico em riqueza, é pobre em educação e cultura. Isso. E é pobre em salário, e pobre no esgoto. Tudo é educação e cultura. Isso é tudo. O esgoto, o salário, está tudo ligado. Então a pobreza diminui a quantidade de alimento que você recebe na infância, caro. Então, a população é ingênua, mas a mídia coloca o seguinte, a ingenuidade é uma forma de insanidade. E a mídia coloca pouca cultura, a pessoa fica ingênua e insana. Ela faz o que a elite, o chefão quer que ela faça. Exatamente. E depende disso. Para não perder o emprego, e assim vai. Então, a alimentação pobre, e a nossa cultura diz que a alimentação hoje é farofa, feijão com arroz, e segue essa cultura, com gordura, assim vai. Não é tanto assim, não, porque, por exemplo, os povos mais avançados passaram muita fome. O inglês viveu à base de batata por muito tempo, quando ela chegou lá na Inglaterra, boiando. Né? E o japonês vivia à base de arroz, que é o alimento mais pobre do que o arroz. Mas olha só, Simão... Mas eles têm uma cultura milenar. Exatamente. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, a Inglaterra já tinha o rei, o Congresso, a Bíblia, a organização social. Aqui começou com zero e só foi para o Brasil o escravo. Isso. E a escravidão dominou esse país durante muito tempo. E o escravo recebia o resto da comida. Então, o Japão estava 3.000 anos de cultura, guerra, tal, uma coisa terrível. Mas começou. Hoje, talvez o Japão seja o país mais educado do planeta. É educação. Exatamente. Então, aqui no Brasil, tem que mudar muito a educação. E, principalmente, a mentalidade da população em querer sempre levar vantagens. Né? Isso está incutido dentro da população, que se o sinal fecha, ele atravessa com um sinal fechado, sabe? É uma coisa assim... Mas eu consigo entender isso, porque o Brasil foi o último país do mundo a ter a libertação dos escravos. Então, em 500 anos, 450 pelo menos, foi a escravidão. Então, hoje, essa população que foi escravo, o avô foi escravo, o pai, quer levar vantagem. Quer levar vantagem inconscientemente. Que ele foi absolutamente escravizado durante esse enorme período.
Talvez isso que faça essa mentalidade de Claro. querer burlar leis, sempre não Exatamente. seguir. Você tem uma faixa, a pessoa passa pelo lado, do lado da faixa e não pela faixa. Então, são- então o Japão, Inglaterra, etc., tiveram esse processo, até pior, mas com o tempo, a história requer o tempo. Não é uma mágica. Não é uma mágica, exatamente. E o país. E com essa política que nós temos, isso vai só se retardando, se retardando, Claro. se retardando. Porque para eles, quanto mais ignorantes, melhor para Claro. o poder. Né? Então, a doença é um grande colonizador de uma população. O homem doente, só pensa a sua doença. Ele não deixa de ser uma doença neurológica. Claro isso, que né? sim. A cobiça, eles roubam valores que nem eles, nem os netos vão conseguir gastar tudo aquilo, mas ele ainda continua roubando, mais, ludibriando mais, como fosse uma doença, como se fosse um vício. Então, isso vai de cima até embaixo. Até embaixo, Não- exatamente. não tem nenhum- grandes diferenças. Então, quero levar vantagem em tudo, de cima até embaixo. Então, a nossa cultura de escravidão trouxe isso. Exatamente. A cultura de escravidão e de colonização também, né? Ou seja, e tanto foi espoliado e roubado que agora eu quero levar vantagem em tudo. É uma coisa inconsciente. Inconsciente. O cérebro involuntário que leva a isso, né? Tem mais alguma. Inácio, uma pergunta. Passo. Podemos dizer que as grandes populações formam um sistema neurológico externo? Parecido, né? A humanidade como um todo, né? Ela tem que funcionar de forma integrada, né? Então as pequenas comunidades formam pequenos sistemas, né? E essas pequenas comunidades é que são importantes para o desenvolvimento do todo, de toda uma população, né? Claro que dentre essas pessoas sempre surge alguém com um cérebro mais evoluído, digamos assim, com uma inteligência a mais, um ponto a mais nessa... Com ideias novas. Com ideias diferenciadas novas, e se sim. destaca, né? Sim. Alguns para o bem, outros para o mal. Né? E é inevitável. Inevitável, Não se pode separar o joio do trigo. É muito difícil, porque ninguém sabe exatamente o que o outro está pensando, né? Qual é a intenção, né? Principalmente quando se fala em política, né? Já que todos deveriam estar pensando no bem da população que se candidata à política, mas, na verdade, estão mais interessados no seu próprio bem, né? Do que da população. Eu acho até um absurdo o político receber tantos salários, tantos benefícios Que a população não tem. Que ele que se colocou como político. Né? Aquilo ali não era para ele ganhar dinheiro, aquilo ali era para ele fazer o bem para os outros, e não como meio de vida. Né? A meu ver. Eu vou tentar também responder a pergunta do nosso espectador. Eu imagino o seguinte: na população mundial, talvez 2% são os lobos. O lobo. E 97% da população é o rebanho. Nós, carneirinho. 1%, para fechar o 100, é o refratário. O lobo não tem medo desses 90%, 97% do rebanho. Ele consegue manipular. Coloca os seus cachorrões lá e toma conta do rebanho. Mas esse 1% de refratário, o lobo tem medo. 1% do refratário da população consegue mudar a história. 1% é a minha visão. 1% da população são refratários e conseguem modificar a história. Porque a história não tem uma sequência lógica.
não é matemática. Tudo, de repente. Mas quem, por exemplo, vamos dar um exemplo. O Albert Einstein mudou a história da física. Jesus mudou a história. Luther King mudou a história. E Freud mudou a história. E, claro, tem continuidade, não é eterno, mas quando tem um salto, ele chama epistemológico, é uma palavra dos judeus, um salto epistemológico, é um rompimento com aquele modelo e sai outro modelo que começa a tomar conta. Mas tem que recuperar a memória também, não vai esquecer a história. Esse modelo vai ser avançado com outro. Mas 1% da população são refratários que conseguem modificar a história. Mas quando que isso vai ser possível dentro do nosso país, na política? Ah, pois é. Hã? Não, eu acho essa refratariedade aconteça. Eu acho que tem alguns exemplos, até na literatura, Machado de Assis, etc. Alguns refratários conseguiram. Claro que uma população pobre, sem educação, com pouca cultura, é mais difícil. O que predomina é a corrupção. Mas tem alguns exemplos. Niemeyer foi um refratário. Sim. E eu tenho alguns exemplos. Sim. O Zaza. Daniel, você falou do lobo, que domina a matilha, falou do refratário, que esse lobo tem receio e respeita, mas você citou exemplos de pessoas que não necessariamente, apesar de ser o QI evoluído, de ter trazido grandes benesses, não afrontaram lobos. O Einstein não. Né? Necessariamente ele não se opôs contra esses caras, ele apenas trouxe o conhecimento dele para um bem geral. E você citou outro, o Niemeyer. Sim, mas né? eu falo o seguinte: pensar é a maior revolução que um homem pode fazer. E quando entra um novo pensamento, muda as coisas. Quando você consegue modificar, até o gato mira diferente. Essa concepção, por exemplo, Karl Marx, ele trouxe uma nova concepção que avançou, teve seguidores, Freud também, o Einstein também, Luther King, ele conseguiu modificar, ele não, conseguiu, com a sua liderança, modificar o racismo nos Estados Unidos. O interessante aí, Daniel, é que você falou agora do pastor, né? Do Marx, e esses caras com seu carisma, com a sua inteligência, e mesmo pacifistas, ele e Gandhi, esses sim se opuseram contra esses lobos, né? Apesar da ferramenta deles terem sido paz, né? Uhum, então é interessante. Mas olha só, quando Johann Sebastian Bach conseguiu mudar o perfil da música, isso mudou o universo todo, com a igreja, com a própria música. Então, politicamente, a política é só a política de legislação? Não, é maior. Quando Freud conseguiu mudar a concepção do que o homem pensava, ele mudou tudo. E, olha só, quando Freud desenhou esse modelo foi usado no planeta inteiro. Então, olha só. E a mudança científica é uma mudança pacífica. Mas todo aquele que conseguiu mudar sofreu muito. Igual a crucificação de Jesus. Luther King tomou um tiro, pá, morreu. E assim vai. Então, qualquer modificação é um grande sofrimento. Primeiro, contra o lobo e contra o rebanho. Você conseguir isso
é um feito enorme, não é? Então nós estamos perdidos, né? Porque temos que esperar todos esses lobos irem para que novos apareçam, porque eles já estão totalmente corrompidos. Né? Mas esse é o nosso papel. O universo, o planeta, sempre vai ter lobo, sempre vai ter. Não estamos perdidos. A gente consegue entender e ver o lobo. Ele também tem sua fragilidade. E o lobo, quando interessa, ele muda também. Passa a se comportar como um pele de cordeiro. O lobo joga de um lado e do outro. Então, olha, mas esse universo refratário consegue entender isso. Não estamos perdidos, não. A luta é eterna entre o bem e o mal, o lobo e o refratário. Aqui, nós, no Pulando da Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida, nós estamos fazendo o papel de refratário. Sem dúvida. E teoricamente, ensinando como é que funciona a memória, etc. E o lobo nunca quer saber, quer manter a gente na ignorância. Exatamente. Então, a luta é eterna. Então, temos que continuar lutando. Né? Contra o lobo. Contra o lobo. E defendendo o rebelo. Tentando passar conhecimento, porque isso é que é importante para a população, né? Exatamente. Ter saúde e conhecimento, né? Para saúde, educação, justiça. Conseguir lutar contra esse rebanho de lobos que nós temos aí no nosso Congresso, na nossa política. Né? Então, exatamente isso que é... Mas quem será esse homem refratário que vai surgir aí para dar uma... Não sei, não sei. Mas a história pode mudar. Para pior, para melhor também. Mas esse é a gente começou o programa, como é que funciona o cérebro. Sim. Olha só, eu queria colocar o seguinte, o programa aqui não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É totalmente aberto. Não tem... o contexto, a pergunta ou a resposta, sai aqui do ar. Então a minha pergunta inicial, como funciona o cérebro? Olha quantas voltas a gente deu usando o nosso cérebro. Exatamente. As conexões, os neurônios, os aminoácidos, etc. Isso o homem é capaz de fazer. Mas o que leva a pessoa a ser, entre aspas, do bem ou ser do mal? Né? O que leva? É uma pergunta que eu gostaria de saber responder. Né? Carlos, seguiu. Olha. Professor, eu queria saber, porque eu tive um problema com a minha mãe. Ela teve o AVC, e nesse AVC ela lembrava de tudo bem antes e o que acontecia. No momento ela não conhecia. Ela me tinha como um primo de Portugal, mas não me tinha como filho. Por que isso? Isso é o que ocorre no Alzheimer, né? A pessoa, porque como eu falei, existem dois tipos de memória. A memória de curta duração e a memória de longa duração, que é a cortical. Então, a memória de curta duração, que é colinérgica, é acetilcolina, enquanto a outra é glutamato, são moléculas diferentes. Essa memória hipocampal, ela está com problema. Ela teve passou a ter um problema. O AVC, né, deve ter desligado algumas conexões hipocampais. Pode acontecer por pancadas ou por doenças, por choque ou por doenças neurológicas. Né? Então é por isso. E também por defesa. Bom, e por defesa, que é uma capacidade interessante, né? Que a pessoa se abstém das coisas ruins, né? Se abstém como uma defesa do nosso cérebro. Né? Exatamente. Porque certamente as coisas ruins machucam o nosso cérebro, entre aspas, né? Porque as pessoas têm uma coisa chamada de consciência.
Né? Consciência é o quê? O que é certo e o que é errado. Isso varia muito de uma pessoa para outra. Né? Então vamos voltar ao bem e ao mal. Sim. Como é que nós vamos escolher o bem ou o mal? Isso é uma escolha que ainda não tem explicação. Né? Lógico que o meio influencia totalmente, mas parece que a pessoa já tem, entre aspas, o gene, né, de fazer mais coisas erradas, outro tem o gene de fazer mais coisas certas. Parece que é isso. Né? Pois é. Senão, todas as pessoas que moram, vamos dizer, nas comunidades seriam do mal. E não é assim que ocorre. Né? E todas as que moram na Zona Sul seriam do bem, né? Mas é exatamente o inverso. Praticamente sim, né? É o inverso. Pois é, essa é uma questão que a cultura... Mas a cultura... A cultura que soluciona esses Exato. Problemas. Mas a cultura, como a história, tem um tempo. Um tempo. Né? Ela passa de pai para filho. Isso vai passando de pai para filho. Né? Aos poucos vai sendo modificada. Né? Então, a formatar esse modelo que é importante. E olha só, mas voltando à pergunta do espectador aqui, o Alzheimer, o caso do AVC que ele colocou, além de questão neurológica, tem a defesa. Sim. O Alzheimer consegue viver vivendo as memórias antigas. Sim. É uma defesa. O atual, ele sofre muito, então não quer ver. E fica na infância, na adolescência, que é uma forma de preservar a vida. Uhum. Olha como é que o cérebro consegue entender isso, manipular isso, faz uma censura ao atual e libera o antigo. Que coisa fantástica. Cada vez tende a se desenvolver mais. É isso que nós temos que tentar, né? Um desenvolvimento geral da população para que os nossos problemas, de um modo geral, se reduzam, né? Venham a se reduzir. Né? Eu acho que a antiga visão que o cérebro é uma coisa... Hoje é uma coisa tão complexa. E com o avanço da ciência. E ainda não é explicado, né? Não, e vai ser cada vez mais. Vai avançar cada vez mais. A diabetes que matou milhões de pessoas durante a humanidade demorou 3.000 anos para descobrir que a questão da glicose, conseguir fazer um medicamento que media a situação. Então, demora tempo. E a ciência está avançando. Mas sempre vai ter um a mais. Sempre tem. Nós temos que buscá-las. Legal. Alguma pergunta a mais? Alguma pergunta a mais? O nosso tempo, quanto é que é? Então, Simão, professor Simão, primeiro foi uma bela aula. Professor Simão Pereira, o minuto final é teu, o apito final é meu. Nesse 1 minuto que nós temos aí, nós temos que buscar trazer boas ideias para todos, né? Buscar que todos nós consigamos, né, nossos objetivos, acima de todas as dificuldades da política, do dia a dia, né, com seriedade e cada vez mais com conhecimento de causa. Né? É o que eu creio. Então, olha só. Bom, vamos dar parabéns pela... Agora foi legal? Vamos voltar à equipe. Exato. A equipe. Foi legal?
Então, Chiquinho, eu acho que foi legal, uma boa aula. Aqui a televisão comercial não tem isso não abre tanto negócio, é escondido. Porque é escondido para vender mais. Olha só, então vamos terminar o programa dando parabéns ao professor Simão Pereira. E esse espaço é muito importante para que as pessoas possam dar suas ideias, Claro. né, para o público de uma forma aberta, como você Exatamente. comanda. Pulando a Cerca é isso, é um pequeno programa, uma grande bandeira. Olha só, vamos terminar o programa cantando. Vamos. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez! Valeu!